Estamos aqui, bom dia a todos, estamos aqui na Praça da Sé, tio Zé, Durval, eu, direto de Goiás. Viemos aqui na Praça da Sé, na Catedral da Sé, fazer o passeio, passar o dia aqui no centro de São Paulo. Confere aí, vamos lá, nas aventuras de Gordão? Aê! Aqui é a entrada, a partir do altar, Igreja da Sé. Olha que coisa mais linda. Igreja da Sé. Temos Oi? Porque eu era motorista de ônibus, tinha aquelas velhinhas para descer, aquelas dificuldades, e não achava o bilhete assim no. Era RG naquela época, não era bilhete ainda. E aí ela não achava de. Não, mas posso descer? Pode, não precisa mostrar, não. Para descer não precisa mostrar não. Estamos aqui entrando na cripta da Praça da Sé, aqui na igreja. Guia fechou um passeio, então aqui é a parte de baixo da Catedral da Sé. Está... Qual é o seu nome, moça? Roberta. Então estamos com a Roberta. Roberta vai ser a nossa guia. Sou guia da catedral. Guia da Catedral, e ela vai passar pra gente as informações misteriosas de baixo da Catedral da Sé. Todos vocês já têm fogo? Nossa história inicia-se em 1554, com a chegada dos jesuítas portugueses, para catequizar indígenas e também para dar apoio religioso aos europeus que estavam já aqui no Brasil. Eles chegam pelo litoral, nossa tribo indígena que estava lá no Maratão não escola, assim. Então eles acabam vindo fugidos para onde hoje pode ir. Não, deixa eu. Eles acabam vindo fugidos para a região onde hoje nós conhecemos como Triângulo Histórico. Esta região toda pertencia à tribo de Piratininga, cujo cacique era o cacique Tibiriçá. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas nós vamos dar um pulo na história agora e vamos para 1912. Em 1912, a cidade de São Paulo recebeu o Vaticano para elevar a cidade à arquidiocese. Para ser arquidiocese tem que ter uma catedral. Nossa maior igreja, Velha Sé. Ela está no folder de vocês. Tá mesmo. A Velha Sé, antes de explicar um pouco mais sobre porque lá não foi uma catedral, ela ficava saindo aqui da catedral, Praça da Sé, à direita tem o Centro Cultural da Caixa, ela era exatamente ali ao lado onde hoje é o Centro Cultural da Caixa. A única peça que restou foi a torre, os demais todos demolidos. O terreno não estava para fazer uma catedral e é escolhido esse terreno em frente porque ele é um declive, facilitando assim a construção dessa parte embaixo, que toda a catedral, 99% pelo menos, tem, que é a cripta, e depois a construção da catedral lá em cima. A nossa construção iniciou-se exatamente neste ponto aqui. Aqui temos uma pedra fundamental. Todas as construções católicas têm a sua pedra fundamental. A pedra fundamental ela não é uma pedra especial, ela é só uma pedra escolhida pelo líder religioso que está à frente desta obra. Aqui, ele praticamente fez uma missa para ela, depois ela fica demarcando o início da construção, normalmente com uma rosácea como essa que nós temos aqui no chão. A nossa catedral deveria toda ficar pronta em 1922 para comemorar 100 anos de independência do Brasil, mas tivemos em 1914 a Primeira Guerra Mundial, depois um monte de crise, a maioria do nosso material é europeu, então tinha dificuldade de chegar aqui. Depois tivemos a crise de 29, queda da Bolsa de Valores, interferiu também na nossa construção, ditadura militar e por último, mais uma guerra, Segunda Guerra Mundial. Em 1954, a catedral, enfim, é inaugurada, porém inacabada, exatamente sem as famosas torres. Ela foi inaugurada no dia 25 de janeiro de 1954 como um presente de 400 anos da cidade de São Paulo. Este mês, exatamente no dia 25, ela vai comemorar 71 anos. Nós chamamos ela de Jovem Senhora da cidade de São Paulo. Nossa cripta, 71. Nossa cripta foi inaugurada em 1919, como primeira parte da catedral a ser inaugurada. E o que é uma cripta? Uma cripta nada mais é do que um cemitério de bispos. Porém, nossa cripta, ela tem algumas exceções para não bispos,
E os bispos que estão aqui, nem todos presidiram esta catedral como, digamos assim, seu último cargo. Porque na inauguração dela, ninguém tinha morrido para ser enterrado aqui, muito importante. Nosso arcebispo estava vivo. Então, para ser enterrado aqui, você tem que ter... O mais comum é que seu último cargo tenha sido aqui na catedral. Mas como ainda não tinha ninguém que tinha trabalhado aqui, quem estava trabalhando aqui estava vivo, foram transladados os restos mortais de personalidades e também de bispos que passaram pela nossa história para que nós tivéssemos a catedral pronta. E eles estão aqui. A maioria, nós dizemos assim que é ossadas, mas não sabemos porque nunca abriu o caixão de cada um, né? Tá aqui? Aqui. Eles estão nesta, ou acima do chão, ou rente ao nosso chão. Vou contar um pouco mais para vocês, iniciando do lado do fundo. Aqui nós temos Cacique Tibiriçá, o mesmo que eu citei para vocês, que era dono, digamos assim, dessas terras todas. Ele só chegou aqui em 1933, porém seu espaço já estava aqui reservado. Ele doou todas as terras de sua tribo para a Igreja Católica. Para que ele concretizasse este ato, ele comprou uma pequena guerra, digamos assim, com a sua própria tribo e também matou o seu próprio irmão, o seu próprio sobrinho. Cacique Tibiriçá é considerado o primeiro indígena a ter sido catequizado pela Igreja Católica. Quando ele é catequizado, ele muda seu nome para Martim Afonso. E ele também é considerado cidadão número 1 da cidade de São Paulo. Ele tem uma história bem interessante, vale a pena dar uma pesquisada na internet, tem bastante conteúdo hoje em dia. Para cá nós temos 3 bispos jesuítas portugueses. Mais precisamente, acreditamos que eles trabalharam os 3 na região onde é o pátio do colégio. A data de vida e morte deles é por volta de 1700. Eles foram transladados para a nossa inauguração. Aqui tem uma foto de como é aberta a câmara deles. Aqui tem, digamos que, um elemento que eleva, o caixão fica em cima, fechou, só abre se o Vaticano pedir. Daqui a pouco eu conto como que acontece. Executado aqui, que é o Regente Feijó. Aquele mesmo famoso nos livros de história, Regente Dom Pedro II. Ele também era padre e foi ele quem fundou a Polícia Militar. Vamos observar aqui como ele está sendo velado, que é em corpo à mostra. Esta mesa que nós temos aqui é uma mesa mortuária. Ela é considerada uma mesa de velório, digamos assim. A gente brinca, pode tocar nela, pode mexer nela aqui. Quem quiser ser velado por ela até hoje pode pedir, em caso de aceito. Consegue ter o seu velório aqui. A diferença é que hoje em dia é no caixão, aqui em cima. Sim. Só dizem que dá azar deitar em cima dela em vida, então não recomendo. Recado tá dado. O pessoal chega aqui e começa a abraçar ela demais. Aí portugueses que passaram pela nossa história, mas a gente foca nos brasileiros. E estão a partir dessa coluna. Eu nunca sabia. Tá vendo? Mas a maioria do pessoal que vem de São Paulo não sabe o que existe aqui. E nem que existe um tour também que sobe até. Aqui vocês podem chegar mais perto. Inicia-se os bispos brasileiros. Aos peixes. Aproveito para falar sobre as simbologias. Quando você vira bispo, toda aquela simbologia em cima, tirando os peixes, você, digamos que ganha. É um chapéu com cordas. Nós contamos a partir dos 3 últimos pompons. Se tiver 3 pompons embaixo, quer dizer que ele era bispo quando ele faleceu. 4 quer dizer que era arcebispo. 5 quer dizer que a pessoa era cardeal. Vocês vão ver que tem exemplos aqui. Também ganha brasão, mas até meados de 1850 se usava brasão de família e incluía itens cristãos. Por volta de 1850, como podemos ver a partir dessa terceira câmara mortuária, se usa o seu brasão pessoal. Você virou bispo, você pede literalmente o que você quiser no seu brasão. O arcebispo do Vaticano, ele desenvolve esse brasão para você e você carrega ele em vida e em morte, além de uma frase em latim que seria o lema de sua vida. Símbolos em cima dos bustos não tem a ver com quem está aqui sepultado, mas tem a ver com a vida cristã. Os peixes aqui, especificamente, eles representam a época da perseguição dos cristãos. Durante, principalmente o período do deserto, você estava andando e você não conhecia outra pessoa para falar de Cristo, tinha um símbolo secreto que era o peixe. Você desenhava o peixe no chão, se o outro fizesse um peixe também, você poderia falar de Cristo. Caso contrário, era melhor não falar, porque ele poderia ser o perseguidor. Aqui nós temos símbolo da Santa Ceia, a hoste representando o corpo e o cálice representando o sangue de Cristo. Esta folha que tem nesta câmara mortuária representa a folha da árvore da acácia. Esta folha é a acácia e é da árvore dela que se fez a Arca da Aliança. O X aqui representa a palavra Cristo em grego. Em grego se fala xistos. Aqui temos o símbolo da crucificação. Já falo dessa penúltima câmara, mas antes
Estes 3 círculos, exatamente aqui neste canto, representam a Santíssima Trindade. Símbolos das mãos, todo mundo chega aqui e acha que significa tudo o que vocês imaginarem na cabeça de vocês. O time Fortaleza também usa esse símbolo. Mas aqui não representa o time Fortaleza, representa a bênção papal. E tem significado em cada dele. Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus humanizado e Jesus santificado aos céus. Aproveito para apresentar a vocês nosso idealizador, quem escolheu nossa pedra fundamental, quem iniciou toda a história da catedral, digamos assim, e escolheu o nosso primeiro arquiteto, que foi Maximilian Hell, depois o segundo, Alexandre Albuquerque, por último, ele não escolheu o que passou aqui por último, porque ele já não estava aqui, mas o nosso último arquiteto foi Anhanha Mello, mas este é nosso primeiro arcebispo, Dom Duarte Leopoldo e Silva. Nós falamos que ele inaugurou a própria obra, já que ele foi o primeiro a ser velado e sepultado aqui na nossa cripta, 19 anos depois da inauguração dela. Como é o sepultamento neste caso? Aqui são portas. Colocou o caixão aqui na frente, já fechado, empurrou, fechou, só abre quando o Vaticano pedir. E quando o Vaticano pede? Em caso de prova de santidade. A maior prova de santidade de qualquer pessoa que tenha dedicado a sua vida à Igreja Católica, tendo ela cargo dentro da Igreja ou não, é o seu corpo continuar intacto em carne pós-morte. Independente do tempo que passar, se abrir aqui e ele estiver com o corpo intacto em carne, vai ser a maior prova de santidade, ninguém vai questionar a sua santidade. Aí você é beatificado e vira santo pela Igreja Católica Romana. Caso não esteja preservado, deixa de ser santo, não. Tem a prova dos 3 milagres atribuídos, que também é um outro processo que o Vaticano faz e que normalmente é o que mais eleva, digamos assim, as pessoas a santo. Tem casos na Europa, dá pra ver foto na internet. É bem... Não é tão chocante, gente, só parece que a pessoa tá dormindo. Mas já aconteceu Aqui no Brasil, aqui na nossa cripta não, mas aqui no Brasil, o mais recente é Santa Cecília. Santa Cecília, que está agora em processo até de colocá-la, depois você passa a deixar o corpo à mostra, mesmo de fato em uma vidraça, todo mundo que vai visitar aquele templo, digamos assim, onde essa pessoa está, consegue ver esse corpo, digamos, descansando mais à mostra. Mas o corpo está inteiro. Inteiro. Porque é um corpo incorruptível. Virou Santos. Mais famosas da nossa, não só catedral, quanto da Igreja Católica, quanto dentro do Brasil, quanto fora do Brasil, que é o cardeal Dom Paulo Evaristo Artes. Ele dedicou 71 anos de sua vida ao sacerdócio, ele faleceu com 95 anos. E durante 26 anos ele presidiu nossa catedral, exatamente durante a ditadura militar. Muitos aqui conheceram, foram batizados, foram crismados, tudo por ele. A gente recebe muita visita por conta dele. Ele fez também alguns atos, digamos, até considerados santos, porque ele levou a Igreja Católica para periferias da cidade de São Paulo. Até poucos anos atrás, só existia igreja em bairro Nobre e aqui no centro. Aí ele levou, digamos assim, por uma ação dele, maior número de igrejas para as periferias, democratizando, assim, digamos, a Igreja Católica. Durante a ditadura militar, ele também influenciou na direta já. Ele escondeu pessoas que foram perseguidas pela ditadura aqui onde nós estamos. E ele era humanista franciscano. Seu lema de bispo, lá quando ele se tornou bispo, era de esperança em esperança. E ele faleceu em 2016. Quem entrou após ele foi Dom Cláudio Umes, que deveria estar deste lado, mas está ali no canto e eu já vou contar mais 2 anos para você trabalhar. É que todo mundo é obrigado, quem é padre, bispo, arcebispo, cardeal, fez 75 anos, tem que pedir a sua aposentadoria. Aí eles analisam e dão um prazo maior. A gente acredita que além desse prorrogamento de 2 anos, daqui 2 anos vai ter outro prorrogamento, por aí, né? Lá na minha igreja, lá da Casa Verde, ele já fez 71 anos. Todo ano ele dizia, esse ano eu paro, esse ano eu paro. Aí vai pedir, ele mesmo pede para ficar mais. Mas não sai não. O da Aparecida, por exemplo, ele pediu uma aposentadoria esse ano, porque ele também fez 75, foi esse ano, não, ano passado. E o Papa deu mais 5 anos já pra ele. Não foi nem 2000, ele já mandou 5 anos mais. Esse de lá, 81 anos, já não. Agora continua. Aqui nós temos Dom Cláudio Nunes, que foi quem substituiu Dom Paulo Evaristo Artes. Ele era muito influente no Vaticano e é o único que tem uma curiosidade em sua câmara. Ele se aposentou, ficou recluso, depois ficou doente. Digamos que para antecipar, assim, de só abrir a portinha e fechar, a igreja decidiu fazer aquela mármore preta ali no canto e já deixar preparado a sua câmara mortuária. Mas já lá no hospital, quase falecendo, ele ainda estava lúcido, então ele decidiu fazer uma troca no seu testamento. Ele acrescentou um detalhe que era: quero ser enterrado na cripta da Catedral da Sé, em terra. Queria ser enterrado de fato, para cumprir o que diz na Bíblia, que é do pó iremos, para o pó retornaremos. Então, para não ter, digamos, um prejuízo maior, assim, quebrando aquela parte preta, esta câmara aqui estava vazia, e aí quebrou esse piso que é tombado junto com a nossa igreja, que é um piso italiano, de mármore italiana.
Ele foi todo quebrado lá dentro, encaixou o caixão dele, depois desceu sacos e sacos de terra, e tem um monte de terra em cima do caixão dele. Tá aqui, mas é o único que tá um pouco abaixo. Ele quis ir pra terra. Ele quis ir pra terra. E aí em cima também tem terra para cobrir o caixão dele, é o único que tem terra em cima do seu caixão. Todos os outros é só empurrou, fechou. Sim, sua gaveta. É, tipo gaveta, mas é com caixão. Dizem também, sua biografia, que ele quem escolheu o nome do Papa Francisco. Francisco ia continuar com a linhagem de Bento, colocando Bento XVII. E ele pediu para Francisco não esquecer dos pobres, não esquecer de onde ele veio, que é a América do Sul. Então, Francisco escolheu Francisco em homenagem aos franciscanos e aos pobres. Nossa última exceção de não bispo é o padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão, que é considerado o pai da aviação. O padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão, ele apresentou para Dom João V, no século XVI para XVII, um protótipo de balão de gás. Através desse protótipo de balão de gás, Dom João V manda ele, e a corte também aqui brasileira, mandou ele para a Europa para desenvolver mais estudos. Através dos estudos dele, é que hoje nós podemos andar de avião, digamos assim. Ele faleceu na Espanha em 1824, estava lá descansando tranquilamente, até que a Força Aérea Brasileira decidiu resgatar seus restos mortais para poder fazer um monumento para ele aqui na zona norte de São Paulo, mais precisamente no Campo de Marte. Mas a FAB não tinha dinheiro, então eles ficaram, essa urna aqui, que é onde está a ossada dele, ficou literalmente largada dentro do escritório da FAB por aproximadamente aí, o que nós sabemos, 1 ano e meio. Quando trocou o comandante da FAB, ele foi fazer uma limpa no escritório e encontrou isso aqui debaixo de um monte de papel. Então ele decidiu ligar para Dom Odilo, porque ele ficou extremamente indignado com essa situação, qualquer um ficaria, como nós estamos agora. E Dom Odilo cedeu esta câmara para que Padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão, digamos assim, voltasse a descansar em paz. A única missa precedida aqui todos os anos desde 2004 é no dia 19 de novembro, em homenagem ao Padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão. Do lado de lá nós temos uma lista de todos os papas que já passaram pela Igreja Católica Romana. Falta Bento XVI e o Papa Francisco, mas eles serão incluídos em breve. Só vou acender aquela luz aqui no fundo. Pronto, assim. Ajuda um pouco. Todos eles são Sim. Começa por Pedro, da Bíblia, e vai até o dia de hoje. Leopoldo e Silva. Ela foi talhada à mão em mármore Carrara, no Liceu de Arte de São Paulo. Ele era sobrinho neto de Dom Duarte Leopoldo e Silva. É uma representação de São Jerônimo contemplando a morte. Do lado de lá, nós temos Jó contemplando a esperança, feita pelo mesmo artista para a nossa inauguração. Ambas foram presentes, como eu disse. Atrás de Jó, nós temos uma exposição sobre o Santo Sudário. Vocês estão convidados a visitá-la. Tem réplicas de Jerusalém, tem uma moeda original romana de 2000 anos atrás. Ela está bem bonita, é sobre um estudo da NASA sobre o tecido que estava em volta do corpo de Jesus. Aqui embaixo também tem diversos eventos, concertos de música pago gratuito, é só ficar de olho nas redes sociais que a gente divulga. E aqui embaixo também é o local onde ocorre o maior número de casamentos aqui de todos. Na Senhora do Brasil. Mais. Na Senhora do Brasil é mais escutada. É, mais escutada. Aquela é, meu Deus do céu. Santo Sudário. Ah, esse aqui é o É o estudo do tecido. o tecido, né? Você falou. Que é a maior prova que nós temos de sua existência. Isso aí. Coroa de espinhos também tem, Olha né? a coroa aqui, né? Então aqui é uma réplica desta Coroa coroa. de espinho. Esta réplica desta coroa, ela é bem menor do que os estudos provam que é a coroa que estava com Jesus. E ano passado saiu um estudo novo que diz que na verdade era uma coroa, mas um capacete humano. Para justificar a profundidade do experimento. Quando eles moravam lá no interior do Paulo, aí eles saltavam fogo, eles chamavam fogo de sangue lá. Ah, sei. Aí eu vi uma se banhava o rosto, aí eu dava a coroa dessa lá. Todo mundo, homem, mulher. Sangue, né? Era, sangue. É desse jeito. É que essa é só uma réplica. Essa é espinha. Essa réplica feita. B. Ah, sim. Ela é feita com madeira de Jerusalém, assim como o flagelo, tem também ali a lança, e o prédio é de Jerusalém, mas não são os originais, obviamente, mas aqui nem sabe preparar tudo. Então por isso fica esse estudo de saber como que ela é. Aí tem que usar madeira de lá mesmo, para tentar refazer essas É réplicas. espinho. E essa moeda aqui, ela foi uma doação de um colecionador, mas ela é uma moeda romana de 2000 anos atrás. A gente fala que é o único item que é autêntico daquele tempo. Que antigamente colocava nos olhos das pessoas, nesse dado assim. Caramba. Aí tem a marca da cidade das moedas, é bem interessante. É bem interessante. Tempo de Cristo, né? Moeda verdadeira, tempo de Cristo. Moedas para fechar os olhos. É.
Pôncio Pilatos, olha, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Ele é o governador na época, né? É, A moeda Pôncio dele. Pilatos. Imagens impossíveis de reproduzir. É. A surpresa veio o sudário negativo. Revela uma imagem perfeita de Cristo. Caramba. Legal, muito bom, muito bom. Bem-vindo aqui, né? Aqui a coroa. A réplica original. Essa aqui é a moeda do Templo de Cristo. A moeda. Moeda autêntica. Raríssima. E aqui o chicote. A réplica. O chicote que o Jesus foi flagelado. E assim finalizamos o passeio, visita guiada da cripta, aqui na Praça da Sé. Espero que tenha gostado, é muita história, muita cultura, vale a pena conhecer. Vamos aí, valeu!